Olá, amigos! Bem-vindo a este novo módulo do nosso curso de IoT. E agora vamos começar o nosso estudo e os nossos projetos práticos relacionados a um novo protocolo, ao protocolo MQTT, que é justamente o protocolo criado para a comunicação IoT. Porque até então estávamos utilizando e trabalhando em projetos práticos com o protocolo HTTP, que funciona muito bem. Utilizávamos o método GET, porém este é um protocolo da web. Agora vamos trabalhar com um protocolo criado de ESP32 para trabalhar com outros ESPs32 ou a comunicação entre o ESP com um aplicativo, com um software, ou seja, é um protocolo especificamente pensado em questões de praticidade, de funcionalidade, de segurança, tudo pensado, tudo arquitetado ao mundo IoT. Então, primeiramente, eu vou descrever todo o funcionamento deste protocolo, como é que ele funciona, vou dar aquela base teórica muito importante para iniciarmos os nossos projetos práticos de realmente funcionais de IoT. Inicialmente vamos criar inclusive um projeto onde vamos poder ligar uma lâmpada de uma varanda, né, através do celular, utilizando o 3G, o 4G, ou seja, antes de você chegar na sua casa, talvez até mesmo do seu serviço ou deslocando a sua casa, você poderá, através de um aplicativo desenvolvido pelo Android Studio, utilizando da internet, acender a luz da varanda da sua casa. Ou seja, vamos criar um projeto de casa inteligente, vamos aplicar a IoT na prática, deixando nossa casa mais inteligente. É claro que poderemos evoluir este pensamento, este projeto, esse sistema, esta ideia, e a partir daí manipular eletrodoméstico, portão eletrônico e qualquer coisa relacionada ao ambiente doméstico a partir da IoT de qualquer lugar do mundo, pois vamos utilizar da internet e principalmente de um protocolo pensado para isso, que é o MQTT. Sem mais delongas, vamos iniciar então o nosso estudo. Muito bem, pessoal. Então vamos iniciar a parte teórica, que é muito importante, e estaremos falando então do MQTT, que é a linguagem da internet das coisas. Então é muito importante entendermos com calma como que funciona esta linguagem, este protocolo. Bem, uma definição. MQTT quer dizer Message Queuing Telemetry Transport, que em tradução livre seria o transporte de telemetria de enfileiramento de mensagens. O que seria isso, né? Basicamente, pessoal, simplificando, é uma linguagem ou um protocolo. Protocolo é um termo técnico que a gente utiliza na ciência da computação, que é a configuração da comunicação, né? São regras de comunicação entre máquinas, até mesmo entre pessoas, né? Tem um protocolo político de comunicação entre governos, e no caso aqui são os protocolos definem a configuração das transmissões dos dados, da recepção, do processamento desses dados. Então, basicamente, MQTT é essa linguagem que é utilizada na internet das coisas para a comunicação entre os softwares e os diversos dispositivos e sensores, né, por meio de um acesso mundial, que é a internet. Muito bem. Vantagens, né? Eu coloquei aqui a imagem de um ESP32, um mundo, o planeta Terra e um aplicativo IoT, né? Então já dá ideia do qual é a principal vantagem desse protocolo, que já posso adiantar
que definitivamente agora vamos colocar o nosso ESP no mundo. Ou seja, posso acender uma lâmpada, uma luz na varanda de uma casa lá do Japão a partir aqui do Brasil. É claro que é só um exemplo, exagerando um pouco, mas vamos colocar as nossas coisas para funcionarem, os nossos dispositivos para funcionar na internet. E aí então, é claro, a ideia da internet das coisas. Então ele tem a vantagem de ser um sistema de comunicação leve, prático, né? Porque eficiente, porque ele foi criado justamente para esta função. Então ele foi projetado para a comunicação IoT, diferente daquele outro protocolo que estávamos utilizando até então, que é o HTTP, que ele foi criado para outro objetivo, né, relacionado com a web. Então este é realmente o ponto do curso que estaremos trabalhando com tecnologia IoT de ponta a ponta. Ok, e os usos? São os mais diversos possíveis, pessoal. Então nós temos automação residencial, como essa questão de ligar um eletrodoméstico. Temos a questão da indústria 4.0, né, onde vai ser possível manipular os equipamentos industriais à distância, realizar medições. Temos a agricultura inteligente que vai poder manipular a alimentação do gado, irrigação e todos os processos relacionados à agricultura, podendo automatizar e simplificar essa lida, né, do pessoal do campo. Temos as cidades inteligentes, onde poderíamos imaginar aqui o controle do tráfego, controle dos dejetos, né? Poderíamos colocar o contexto do gerenciamento dos resíduos. Temos a área da saúde, podemos coletar dados dos pacientes, monitorá-los remotamente. Temos a questão da logística e do transporte, onde poderíamos trabalhar com a localização de veículos, de mercadorias, né, e otimizar, é claro, as operações. Temos a questão da energia, de modo a gerenciá-la de forma inteligente, usando, por exemplo, para monitorarmos e controlarmos os medidores, painéis solares, baterias, né? Então, como que funciona essa tecnologia, pessoal? É muito fácil e muito interessante. Então eu fiz um esqueminha aqui para poder explicar um pouco melhor. Então nós temos aqui, imaginando um aplicativo, né? Esse aplicativo agora ele não vai se conectar diretamente com o ESP32 e consequentemente com os sensores, por exemplo. Vamos pegar aqui o sensor de temperatura. Diferentemente do que havíamos feito até então, o nosso aplicativo irá se comunicar com um MQTT Broker, que é basicamente, vamos dizer, é um servidor na internet, que utiliza do protocolo MQTT, né? Porque é uma espécie de um meio de campo entre o aplicativo e o ESP32 e consequentemente os sensores. Porque desta maneira este sensor de temperatura pode estar lá em São Paulo e eu aqui, vamos supor, no Rio de Janeiro, consigo monitorar a temperatura de um maquinário, por exemplo, né? Graças ao broker, porque esse broker, estando na internet, ele consegue se comunicar com sensores, com ESP espalhados pelo mundo todo. Mas vamos pegar aqui então a ideia do sensor de temperatura. Então o nosso software aqui dentro do celular, ele vai se inscrever nesse sensor de temperatura. É como se ele assinasse um serviço de obtenção dessa temperatura desse sensor. Quando esse sensor capta essa temperatura juntamente com o ESP32, ele publica o resultado, tudo isso no broker. Então o nosso aplicativo assina esse serviço no broker
e o sensor, justamente com o ESP32, publica lá a temperatura no broker. Automaticamente, ou seja, de forma online, a partir do momento que é realizada essa publicação dessa informação, automaticamente o software aqui, o aplicativo, irá obter a informação dessa temperatura, porque ele se inscreveu nesse tópico. Então ele vai aparecer lá 30 graus Celsius. Aí a temperatura aumenta. O ESP publica uma atualização, automaticamente vai mostrar aqui na telinha do aplicativo 35 graus Celsius. E esse broker, pessoal, ele pode estar trabalhando com diversos sensores, até mesmo com uma luminária, né? E porém, então ele organiza tudo isso. Teremos vários aplicativos conectados a ele, cada um assinando um serviço, né, trabalhando com o serviço, e ele vai direcionando essas mensagens. Liga tal lâmpada, captura essa temperatura, devolve lá o valor. Então ele trabalha como um mensageiro, vamos colocar dessa maneira mais didática, de modo a automatizar toda essa comunicação IoT de uma maneira instantânea. Então, continuando aqui a ideia, o aplicativo se inscreve num tópico. Tópico é outro termo técnico do protocolo. Vamos supor no tópico da luminária. E agora o nosso aplicativo publica. Esse termo publica também é um outro termo técnico do MQTT. Publica a informação para ligar. Então o broker vai automaticamente enviar essa informação para esse ESP32 que está configurado com uma lâmpada, com uma luminária, e vai funcionar lá a lâmpada, ou um motor, um eletrodoméstico. Então tudo isso de maneira muito instantânea, muito prática. É assim que funciona este protocolo. Então, basicamente, o cliente vai se conectar com o broker através, é claro, da internet. Então, de qualquer lugar do mundo, tendo a internet, esse broker é um servidor que vai ter um IP, vai ter uma porta de comunicação, e tudo isso nós vamos programar lá no aplicativo. Feita essa comunicação para o broker tem a responsabilidade, ele se vira de trabalhar com os ESPs espalhados pelo mundo aí, pelo mundo afora, né? Tanto atuando através de um motor, quanto aferindo uma temperatura, né? Trabalhando com um sensor, pegando as informações do ambiente, tanto então atuando quanto obtendo essas informações do ambiente. O broker gerencia tudo isso e se comunica com o nosso sistema. No caso, poderia ser uma página web, um aplicativo, um software desktop em Java, não importa. Entendido isso, pessoal? Então vou colocar aqui os termos técnicos que vamos trabalhar, inclusive nos códigos do aplicativo lá em Java, em Android Studio. Então, temos o subscribe, que ele vai assinar um serviço, por exemplo, para obter a temperatura, e o publish, né, que ele poderá também publicar um comando aqui no broker que vai atuar na luminária, ou vice-versa, o ESP publicou uma informação de temperatura, então existe essa questão do publish, até mesmo do ponto de vista do ESP32. Então, basicamente, é essa questão, vamos dizer assim, o cliente MQTT, que é o nosso aplicativo, ele se inscreve num tópico, e esse tópico está lá no servidor, que é o broker MQTT. Esse é o conceito básico dele se inscrever para obter lá uma informação de uma temperatura, vamos supor. E também temos a questão dessa volta, né, do broker, que é o nosso servidor MQTT, publicar alguma resposta de alguma temperatura, alguma informação, e o cliente automaticamente receber essa informação
para o usuário, a exemplo do aplicativo. Então temos essas duas vias que é basicamente feitas por esses dois processos. E como é que é esse processo dos tópicos que eu comentei, né? Que são assinados pelo cliente aqui, né? Que é a hora que faz o subscribe é feita uma assinatura de um tópico. Então existe algumas maneiras de assinarmos esses tópicos, né, do software, do aplicativo se inscrever nesses tópicos. A exemplo do primeiro aqui, temperatura barra sala, temperatura barra cozinha. Veja, eu tenho dois tópicos que trabalham com a temperatura, recebendo uma temperatura da sala e uma outra da cozinha. Então eu posso assinar quantos tópicos eu desejar, forem necessários, e todas essas informações são circuladas, são veiculadas, tudo ao mesmo tempo, e são trabalhadas pelo aplicativo, pelo software cliente. Né? E pensando numa empresa, esses tópicos podem ter uma estrutura bem organizada. Vamos supor área 10, né? Vamos supor que essa indústria tenha várias áreas. Estou trabalhando com um sensor lá da área 10, barra sensor 120, vamos dizer que tenha vários sensores nesta indústria, e esse 120 especificamente está trabalhando com a umidade, com aquele percentual de umidade. Então vejam só a complexidade que pode assumir um tópico e o nível de detalhe que podemos pensar aqui ao trabalharmos com IoT. Isso é muito interessante, pessoal. E continuando aqui, já indo para a conclusão, é importante reforçar a questão do inglês, né? A informática, o inglês é a nossa linguagem básica. Então todo software, todo protocolo, todo o conceito da ciência da computação é em inglês, é passado em inglês. Então essa questão de se inscrever, de receber os dados, é o subscribe. Este é o termo que vamos utilizar nas nossas programações a partir de agora. E a questão de publicar uma informação, por exemplo, para ligar uma luz, né, enviarmos uma informação, ou até mesmo do ponto de vista do ESP, publicar essa informação de uma temperatura no broker, é o publish, essa questão de enviar uma informação. Basicamente, isso é o mais importante, pessoal, do protocolo MQTT. Subscribe, que é feito através de tópicos, daquela maneira organizada que eu já mostrei, e o publish, que é a questão de você publicar alguma informação. Então são esses dois termos, esses dois conceitos básicos aqui na questão do MQTT que vamos trabalhar na prática a partir de agora. E o nosso objetivo é, para um primeiro momento, fazer um projeto IoT de casa inteligente, a partir do qual, com um software que vamos desenvolver, um aplicativo de celular, vamos poder manipular o ESP de modo a acender e apagar as lâmpadas aqui, no caso de uma garagem. Né? Então vai ser um projeto mais audacioso do que os anteriores e bem interessante também, né? Envolvendo então um aprofundamento maior na questão do IoT. Então, pessoal, agora dito isso, vamos seguir então na nossa jornada IoT.